tocar com vocês nesse vídeo sobre a contratação do Gustavo Scarpa pelo Galo, né? E como é que vai ser montado esse time do Galo para a temporada de 2024. Scarpa chega para um contrato aí de muito tempo, né? O vínculo vai até 2027 com o Galo. Certamente foi uma grande contratação, né? Valores altos, 5 milhões de euros. E acho que é um jogador que chega de fato para tomar conta daquele meio de campo, para ser titular do meio de campo do Galo, evidentemente. E um jogador que pode acrescentar muita qualidade para esse time do Galo. O elenco hoje do Galo já é um elenco bom. Tem alguns jogadores ali que não estão rendendo. E acredito que há, na verdade, um erro na reformulação desse elenco nos dias atuais. O Galo também sinaliza aí, né, que você reformula o elenco quando algum jogador é contratado por outra equipe, né? E acho que o Galo precisa resolver duas questões. Primeiro, a questão da reformulação. É necessário que isso seja levado muito mais a sério. Segundo, outro problema que eu vejo muito grave é a questão do uso da base, né? Nesse sentido aí, eu não consigo entender por que não há uma valorização maior da base no Galo. Os bons jogadores acabam saindo. E então essas duas questões precisam ser ajustadas. Vamos ver, né, se a partir de agora, né, com nova administração aí, a SAF e tal, enfim, se as coisas vão melhorar. Eu também acho que tem uma outra questão no Galo hoje, que não é propriamente um problema, como os dois que eu coloquei agora há pouco, porque os dois problemas que eu acentuei agora há pouco já tem uma certa data, né, já é um tanto quanto de longo prazo, mas acho que tem um problema maior agora, que é a avaliação. Eu não tô falando, tá? Eu não tô falando que o Galo tem que demitir o seu técnico. Eu tô falando que é necessário ter, neste momento, uma profunda avaliação sobre o trabalho do Luiz Felipe Scolari. Por que isso é necessário? Isso é necessário, dentre outras coisas, porque uma avaliação que legitima a presença do Luiz Felipe Scolari é um tipo de avaliação que vai fortalecer o trabalho do técnico na cidade do Galo. Então o Filipão fica muito mais fortalecido, inclusive diante da insatisfação de boa parte dos torcedores, né? O Filipão ganha relevância ao ganhar essa legitimação que viria de uma avaliação sobre o trabalho do Filipão. Ô Josa, isso acontece? Não acontece. Na minha opinião, não acontece. E este é um problema. A avaliação, ela não precisa necessariamente decretar, né, o final do trabalho do técnico ou de qualquer outro profissional com o clube. A avaliação, ela serve para quê? Né, para se chegar a uma conclusão sobre o caráter do trabalho, né, a qualidade do trabalho. Então, se eu concluo, por exemplo, que a qualidade é altíssima, então eu preciso manter esse técnico. Então teve jogo que a equipe foi muito mal, foi ridículo o comportamento da equipe, mas quando eu avalio no geral, eu percebo que o trabalho foi muito bom. Então não importa aquele jogo que foi mal, aquele outro jogo também em que a equipe foi mal. A avaliação profunda do trabalho é também a avaliação que conclui que, apesar da posição da equipe no Campeonato Brasileiro, apesar do crescimento da equipe num certo momento sob o comando do Scolari, apesar disso, né, o trabalho não foi bom. E não foi bom, né, apesar daqueles bons resultados, até porque aqueles bons resultados foram construídos por circunstâncias. Não é necessário ter medo de se fazer balanço avaliativo sobre os processos de uma temporada. E é muito importante porque a partir do momento que você conclui, não, Felipe é o nosso técnico, aí, meu irmão, fica muito fortalecido aí à frente do elenco. Por que eu tô falando isso também? Tô falando isso porque se a equipe começa mal, e aí, enfim, no Mineiro, não conquista o Mineiro, né? E, enfim, na Libertadores já consegue cair na primeira fase e tal, ou demonstra que pode cair na primeira fase com umas 2 primeiras derrotas e um empate, é muito provável que em tal contexto o Filipão possa ser demitido, inclusive. E aí o erro da avaliação, o erro de não ter feito uma avaliação, vai gritar muito neste momento, né? Então, dito tudo isso, vamos falar sobre o Scarpa, né? Para que a gente consiga também aqui estabelecer um time do Galo. O Scarpa é um jogador diferenciado, sem dúvida nenhuma, jogador canhoto, né? Tá com 27 anos, né? Ainda tem muito tempo pela frente, evidentemente. É um jogador canhoto que pode atuar pelo setor esquerdo, aberto ali, como se fosse um volante aberto ali pelo
pelo lado direito, né, também compondo a linha de 3 aberto. O Scarpa pode também fazer a mesma coisa pelo setor esquerdo. O Scarpa pode também jogar centralizado. Ele entrega nessas 3 posições, sim. Ele entrega, ele pode ocupar qualquer uma dessas 3 posições aí, né? E é um jogador que tem condução boa de bola. É um jogador que tem passes curtos e médios de muita qualidade. Jogador que também tem alguns passes longos também com boa qualidade, né? Precisa melhorar na questão do passe longo? Certamente. Mas não deixa muito a desejar. Scarpa é um jogador que precisa, na minha opinião, pisar mais dentro da área porque ele tem uma finalização de muita qualidade. E acho que não pisar tanto na área, tendo a qualidade na finalização que ele possui, mostra que tem algo também aí a evoluir. O Scarpa é um jogador que consegue também, veja, construir em velocidade. É um jogador que pensa rápido, né? Não demora muito para pensar e tomar uma decisão. E muitas vezes essas decisões, essas tomadas de decisão, acabam acontecendo enquanto ele está correndo, ou conduzindo bola, ou então correndo, atacando o espaço para receber a bola de algum outro jogador. Então, nesse sentido, o Scarpa é um jogador interessante, com muitos recursos, que pode perfeitamente, né, ser titular dessa equipe do Galo. O Scarpa pode entrar nessa equipe para jogar, como eu disse, aberto e tal. Ele pode jogar também como esse meio campista mais centralizado às costas do Hulk, né? E acho que essa posição que ele deve jogar no Galo do Filipão. Acho que ele deve ocupar esse setor aí, né? Você vai ter ali, por exemplo, uma linha de 4, sustentando um pouco mais à frente o Scarpa, que vai ter muito mais fluidez para se locomover e se aproximar bastante. Não somente do Hulk no caso, mas também do Paulinho, né? Essa sustentação ela vai ser construída por uma trinca ali de volantes, né? Sendo que um deles é um volante muito polivalente, que também entrega muito na construção, que é o Zaratio, né? E aí você tem mais 2, o Batalha e também o Otávio. Acho que o Otávio ele não sai mais dessa equipe, é um jogador, notadamente enquanto tiver com o Filipão, não sai da equipe, é um jogador que de fato se mostrou muito diferenciado nessa temporada. Marcou muito, entregou muito, um jogador assim, tecnicamente pode ser questionável, pode ser questionado por muitas pessoas, mas é um jogador que consegue compensar demais naquilo que ele tem de bom. De tal sorte que, na minha opinião, é um jogador hoje sim em condição de ser titular da equipe do Galo, né? Marca muito, gosto muito do Otávio e acho até que é um jogador bem subestimado, né? Então eu tô começando do meio de campo, caminhando um pouco para trás. Vamos voltar inteiramente aqui para o começo, né? O Everson é de fato o goleiro titular da equipe do Galo. Ali na lateral direita, vamos combinar, poderia buscar mais um jogador? Poderia. Não tem mais o Mariano. Né? O pior que tem, né? O Mariano parece que... Mariano conseguiu renovar, né? Mais uma temporada, são esses problemas de avaliação, né? Mas tem ali o Sarabia, que seria... o titular, a linha ser completa com o Igor Rabelho, o Maurício Lemos e também o Guilherme Arana. Eu acho que tem um problema aí. Eu acho que o Galo precisa ir ao mercado e trazer um zagueiro, né? Urgentemente. Na minha opinião, o Gustavo Rabelho não me encanta e eu acho também que é importante buscar outro zagueiro. Por quê? Porque o Lemos é um jogador, né, que gera muita dependência para o Galo. O Galo é muito dependente do Lemos. Quando o Lemos não está presente, o esquema precisa se remodelar completamente para dar conta da ausência desse jogador que para mim hoje é uma realidade no Galo, um dos melhores hoje em atuação, em termos de atuação hoje no Galo. Pelo menos foi assim em 2023. Quando ele sai da equipe, por exemplo, o Rabelo entra num jogo no lugar dele, né, ocupando ali a vaga dele, a equipe perde muito rendimento. Não tem muito a ver. Agora, até em virtude da qualidade do Lemos e da dependência que o setor defensivo começa a ter desse jogador, importa muito que o Galo tenha mais um zagueiro, inclusive um zagueiro com características parecidas com a do Lemos. Por quê? Porque aí se o Lemos não estiver presente, você coloca um jogador com as mesmas características, ainda que a execução das características não seja da mesma qualidade, pelo menos você vai ter as mesmas ações sendo executadas, o que mantém a conexão, né, de várias ações ali no setor defensivo com a presença de um substituto parecido. Quando você coloca um jogador muito diferente do Lemos ali, fica muito complicado. O Galo tem que ir ao mercado para buscar um ótimo zagueiro. E não somente um zagueiro qualquer, mas um zagueiro com características parecidas com a do Maurício Lemos, né? No setor esquerdo, certamente é o Arana, né? Arana já está há um bom tempo aí mandando muito bem. E acho que um desafio para o Filipão, e desafio que eu acho que ele não vai resolver comprar, é achar uma vaga nessa equipe para o Rubens, né? De alguma forma precisa. Isto vai, inclusive, naquela linha que eu falei, de que o Galo precisa, de fato, valorizar mais os seus jogadores da base. Eu não sei em que lugar aí, mas o Rubens precisa entrar nessa equipe. Vantagem é que o Rubens, ele entrega em inúmeras posições, de tal sorte que ele pode até mesmo entrar como volante, compondo como volante ali, eventualmente no lugar do Zaratio ou do Batalha, enfim, substituindo um ou outro desses jogadores. Mas enfim, é complicado, mas é necessário achar um lugar para o Rubens nessa equipe aí.
Bom, um pouco mais à frente. Então, a gente tem, portanto, essa linha de 4, aí você tem essa trinca de zagueiros aí, né? Formada pelo Rodrigo Batalha, o Otávio, né? Fechando um pouco mais ali a defesa, a proteção da primeira linha, e, né, o outro volante seria o Zaratio, que é um volante misto, volante de chegada forte também à área do adversário. Você tem essa trinca aí, e à frente dessa trinca, imediatamente à frente dessa trinca, um jogador muito fluido é o Gustavo Scarpa, que pode fazer essa conexão entre a bola que recebe dessa trinca de volantes, né, e fazer esse passo, essa condução da bola ali um pouco mais para frente. Lá na frente, o Galo terá dois atacantes, evidentemente, um deles é o Paulinho e o outro é o Hulk. Na prática, a gente tem dois jogadores aí que se complementam e atuam como uma dupla de centroavantes, né? Uma dupla de 9 na prática. É o que acontece com esse time aí do Galo com o Paulinho e o Hulk. Então eu acho que esse time é um time muito bom, um time muito forte. Estamos formando grandes times nesse final de temporada para a temporada de 2024 aqui no Brasil. E o Galo é um deles. A vantagem de você ter um ótimo elenco é que quando você traz um bom jogador, ele faz toda a diferença. E é mais ou menos o que está acontecendo agora no caso da contratação do Gustavo Scarpa. Então a gente tem um timaço de futebol aí, né? Um timaço de futebol pode ser montado também no Internacional. Um timaço de futebol começa a se contornar também ali no Flamengo, novamente, né? O Palmeiras é sempre um grande time de futebol. Outros podem aparecer. São Paulo está contratando bons jogadores aí também. O Bahia está no mercado muito forte, pode perfeitamente aí começar a contratar jogador, constituir uma equipe bastante competitiva e muito forte. Temos aí, evidentemente, um Fortaleza que pode ser sempre surpreendente, tirando posição ali dos grandes na tabela do Brasileirão. A gente tem no Rio de Janeiro o Fluminense mandando muito bem, e tem aí o Botafogo, que vai fazer contratações para tentar continuar no resgate do orgulho dos seus torcedores, a despeito do que aconteceu ao final do Campeonato Brasileiro de 2023, em que o Fogão decepcionou aos seus torcedores, né? Temos também um Vasco, a gente não sabe para onde vai, até o momento não sinaliza que vai ter uma temporada sensacional, assim como o Cruzeiro, mas tudo pode acontecer quando se trata de equipes grandes do futebol brasileiro. Agora, o certo é, o Galo hoje é um timaço. Temos também o Corinthians, né, que Augusto Melo, o novo presidente, está contratando muito aí, ou pelo menos está tentando contratar. Podemos não ter nada de relevante no Corinthians, ou podemos ter um grande time de futebol também ali no Corinthians. Então, o Galo é para mim um desses times, né? Até em virtude, contudo, de que a briga é boa, porque vai ter outros bons times aí, o Galo não pode parar num jogador como Scarpa. Tem que buscar no mercado outros jogadores. E aí, no caso, no mínimo um zagueiro, pode até serem dois, né? Acho que o lateral pela direita também vale muito a pena. Na esquerda, eu acho que não, porque você tem ali, neste momento ali, o Arana e você tem o Rubens que pode substituí-lo. O Rubens também aí pode ser utilizado pelo menos aí como uma peça de xadrez, né? Ele pode não ser necessariamente um titular, mas é o cara que pode entrar em todos os jogos, seja no lugar do Arana, seja no lugar ali do Otávio, seja no lugar do Batalha, do Scarpa, é isso mesmo, e até mesmo do Zaratio. Então acho que esse Galo pode ser um timaço de futebol em 2024, espero que seja, toda a torcida para que seja. Você, se gostou da análise, compartilhe com seus colegas, seus amigos, nas suas redes sociais. É importante que a torcida do Galo volte a apoiar esse canal aqui, né? A torcida do Galo tá sumindo do apoio ao meu canal. E, inclusive, eu quero ter aqui membros aqui no canal que sejam torcedores do Galo, né? Eu tenho apenas um torcedor do Galo lá no... dois, na verdade, torcedores do Galo no grupo de membros ali do meu canal, José Novaes, né? Lá do WhatsApp. Então, para você participar do nosso grupo, você tem que ser membro. A faixa de contribuição menor é de R$ 4,99. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você ir à página de membro. E se curtir a ideia, por que não se tornar membro do canal José Novaes? Muito obrigado por tudo. Feliz Ano Novo, né? Antes disso, Feliz Natal. Estamos ainda vivendo o Natal. Ainda muitos estão no porre do Natal. Feliz Ano Novo. Muita sorte ao Galo. Um ano sensacional, fantástico, maravilhoso para o Galão da Massa e para você também, torcedor e torcedora desse clube de futebol maravilhoso que é o Galo. Tá bom, gente? É isso.